No Troca de Ideias, o secretário da Fazenda de Lajeado, Rafael Spengler. Como o tempo passa, já faz 6 meses, meio ano, que o Rafael Spengler, o Rafinha, está à frente aí da Secretaria da Fazenda de Lajeado. E até escutando dias atrás aí teu bate-papo com o Bruneto, né? Passou por aqueles momentos que tem que se adequar, é uma realidade diferente, mas agora já se sente adaptado nessa nova função. E vamos falar desse teu período, mas vamos falar também sobre entrega de carnê de IPTU, vamos falar sobre o reajuste na contribuição para a questão da iluminação pública, que está dando o que falar, as pessoas têm reclamado, queria ver do próprio secretário a explicação para isso, superávit de 2022 e outras pautas relacionadas à Secretaria da Fazenda. Bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez, Rafael Spengler, bom dia. Muito obrigado, Ricardo, obrigado, Rita, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente também, um prazer estar aqui novamente. Tranquilo já, em relação a esses 6 meses, agora dá para dizer que já sentou a poeira, já está bem encaminhado com todas as situações que acontecem no cotidiano aí da prefeitura, que é diferente, né, daquilo que tu vinha exercendo até então? Bem mais tranquilo, mais por dentro de tudo, né, até não suo mais ao dar entrevista aqui na rádio. Dá um nervosinho ainda, mas tá a gente tem mais segurança, né, então tá tudo tranquilo, tô bem feliz. A gente começa falando a respeito do IPTU, né, que as pessoas já, muitas perguntas nós recebemos, né, justamente em relação a isso, sobre o recebimento dos carnês. Começou a entrega, né, está sendo feita a entrega dos carnês, mas algumas pessoas já gostariam de fazer o pagamento ainda antes disso, já perguntando também. Então, tem a possibilidade com o recebimento dos carnês, mas também tem a possibilidade de acessar pelo site da prefeitura e ir até a prefeitura, que essa é a opção que vocês preferem que não ocorra por enquanto. Até porque a gente não imprime o boleto na prefeitura. Então, né, não tem por que ir até a prefeitura. Exato. Mas tem uma outra alternativa, que é o Tudo Fácil do Shopping, que é um programa do governo do estado, né, o Tudo Fácil, mas que também presta esse serviço para a prefeitura. Lá eles imprimem se precisar. E eles prestam o mesmo serviço que prestaríamos na prefeitura, lá eles imprimem. Então, é mais um serviço também com horários de atendimento diferenciados, por exemplo. A prefeitura não imprime? Não imprime porque era um gasto muito grande com um papel para imprimir, aí ficava muito cômodo. A gente já envia pelo correio, né, justamente para que as pessoas tenham calma, vai chegar, alguns já receberam na semana passada, tem alguns que vão receber nessa semana. A expectativa é que até o dia 20 todos recebam em suas residências. Então, né, Ricardo, a gente já está entregando o boleto, não precisa ainda a gente imprimir. E no Tudo Fácil eles atendem de meio-dia e atendem até às 7 da noite, então também é uma facilidade para todo mundo. Então, dá para pegar pelo site, dá para esperar o boleto para pagar, ou também dá para ir no Tudo Fácil e receber lá. Na prefeitura a gente acaba imprimindo só para situações muito particulares, como idosos que realmente não têm acesso a computador, ou são situações muito particulares e pontuais que realmente não vai imprimir para alguém com a nossa faixa etária, por exemplo. Dia 20 é segunda-feira da próxima semana. Isso. Daqui uma semana. Uhum. Vocês têm a noção de quantos por cento já foram entregues dessas A gente carnês? Não tem como ter essa noção porque vai em lote para os Correios, então a gente teria que entrar em contato com os Correios para isso. Mas e o primeiro prazo é 7, né, de março? 7 de março, exatamente. Então, o quinto dia útil de março, no caso, que é tipicamente quando a maioria das pessoas recebe o salário. Então, é dia 7 de março, primeiro prazo, com 15% de desconto em parcela única. Então, é um bom desconto que o pessoal, tipicamente, aqui na cidade de Lajeado, usufrui. Em torno de 75% das pessoas pagam. Pagam já na primeira. Uhum. Quanto? Em torno de 75% pagam já na primeira parcela com 15% de desconto. O que é bastante relevante, né? Ajuda a prefeitura, né? E ajuda o contribuinte também, né? Um desconto bom, claro, né? 15%. Se consegue se organizar, é melhor. A próxima, a data, depois desse dia 7 de março. Perfeito. Daí, dia 10 de abril, 7,5% de desconto em parcela única também. A data seguinte, que daí é sem desconto nenhum, mas também sem juros, é no dia 8 de maio. E depois são parcelamentos em até 8 vezes, com um pequeno juro de 1%. Esse boleto, né, esses boletos que estão sendo entregues, eles não têm a opção do parcelamento? Ou não, tem? Não. Não tem, né? São só as datas com pagamento único. Uhum. Até comento isso, que não é enviado o carnê de IPTU, é levado o boleto de IPTU, que vai
pelos Correios, porque senão seria um custo exorbitante para o município, dado isso que a gente comentou, né, que 75% pagam em parcela única, não teria por que a gente enviar aí, sei lá, 8 folhas de papel a mais para cada contribuinte. Então, o parcelamento aí pode ser feito na prefeitura, depois de passado esses prazos, ou ele automaticamente é feito pelo site do município. São quantos IPTUs em Lajeado? Tem esse número? São 42 mil economias, salvo engano. 42 mil. Isso. Bom, Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado, uma reclamação que tem sido constante aqui na nossa rádio independente é esse reajuste que teve em relação à taxa de iluminação pública. E não foi um aumento pequeno, né? Pelo que muitos relatam aqui, eu não sei se é geral, é padrão ou se varia de situação para situação, um valor que chega a ser até 2, 3 vezes aquilo que eles pagavam até então. Por que disso? O que aconteceu? É diferente, Ricardo. Tem pessoas até que estão pagando menos, tá? Eu vou explicar a lógica da contribuição de iluminação pública, que foi adotada na lei que foi aprovada na Câmara em julho do ano passado. A nossa ideia foi criar uma contribuição, uma taxa que seja progressiva, ou seja, quem consome mais vai pagar proporcionalmente mais, quem consome menos paga proporcionalmente menos. Então, por exemplo, quem consome até 170 kWh por mês está pagando até menos do que pagava antes. Antes a alíquota era fixa, era 4,5%, independente da classe social, o tamanho da 4,5% sobre consumo. Agora a gente fez o seguinte: quem consome menos paga uma alíquota menor e isso vai progressivamente aumentando, mais ou menos como o imposto de renda, para deixar um pouquinho mais claro. Então, existem contribuintes, por exemplo, que no caso de triplicar, né, saíram de 12 para R$32, é um caso bem típico. Tipicamente... Tem uns que relataram que foi para mais de R$40. Então, as pessoas que consomem 350, 400 kWh. Então, são pessoas que têm alto consumo de energia elétrica. Mas aí nós estamos falando da energia que está na lâmpada na rua? Como é que uma pessoa consome mais que a outra? Não deveria ser padrão isso? Pois é, mas aí o pressuposto é o da capacidade de pagamento e também alguns pressupostos teóricos. Assim. Uma pessoa que consome 100 kWh, vamos pensar nesta condição, uma pessoa que consome muito pouco, ela tipicamente vai ter uma casa menor, a tendência é esta, que ela tenha uma casa menor, uma residência menor, então também faz sentido que ela pague menos. E uma residência que consome 400 kWh, provavelmente tem 3, 4 ar-condicionados, 4 TVs e assim por diante. Então é uma residência maior com maior capacidade contributiva. Então faz sentido que isso seja um pouco diferenciado, porque afinal a iluminação é pública, mas... E aí vou entrar num outro tópico que provavelmente vai perguntar. Tá, tem gente que tem iluminação solar, placas de energia solar e estão pagando contribuição de iluminação pública. Sim, porque a iluminação pública é uma coisa diferente do consumo doméstico, reduzindo o absurdo. Se todo mundo tivesse placas de energia solar e não pagasse por isso, ninguém pagaria e, portanto, a prefeitura teria que arcar com tudo, que já é deficitário, inclusive. Mas essa taxa de iluminação é daquela lâmpada que está na frente da casa? Sim. É isso? Isso, mas a gente não tem como cobrar individualmente cada um. Por exemplo, é o exemplo clássico de economia, assim. Não tem como a gente dizer, não, mas na minha casa não tem um poste de luz na frente, tem na casa do vizinho. Não tem como tu dizer que tu não está usufruindo daquela iluminação ou da tua rua estar iluminada. Não tem como cobrar individualmente quem usa ou quem não usa. Isso é impossível, né? Tipo, um problema de efeito carona. Então, se vamos cobrar só de quem tem o poste na frente, ninguém paga. Vai na mesma linha ou numa linha parecida, me corrija se eu estiver errado, Rafa, que o condomínio, né? Quem tem um apartamento maior num prédio, ele acaba pagando maior taxa de condomínio do que quem tem um apartamento menor. Por exemplo, alguém que tem um apartamento de 3 quartos vai pagar mais condomínio do que tem um apartamento de 1 quarto. É mais ou menos essa a linha de raciocínio? Perfeita analogia. É exatamente essa a ideia. Quem tem um apartamento maior vai pagar mais condomínio, porque afinal tem uma área útil coletiva maior, e a mesma ideia a gente está usando aqui para contribuição de iluminação pública. E a reclamação está grande lá na prefeitura? Tem reclamações, mas isso é natural. Sempre que tem uma diferenciação de tributo, acaba tendo reclamações e, enfim... Se alguém considerar que não está sendo justa a cobrança conforme a tua explicação, vai até a prefeitura para conversar? Como é que funciona isso? Para modificar talvez esse valor? A modificação do valor, ela vai de acordo com o consumo que a pessoa tem. Sim. Então a gente vai analisar se o consumo dela bate com aquelas alíquotas, e a alíquota ela é definida com base na lei, que é uma alíquota
também com base na ANEEL. Então, Fora isso, não tem outra alternativa, não tem como alterar esse valor. não, só se a gente revisitasse a lei e mudasse alguma coisa, mas, de novo, essa mesma contribuição de iluminação pública, ela ainda é deficitária para o município. Em breve, agora em março, teremos a publicação do edital, vem aí a parceria público-privada com uma empresa que vai assumir a questão de iluminação pública e muito mais aqui em Lajeado. Vai continuar o mesmo sistema ou tem alguma alteração prevista? Essa alteração na legislação foi até para que a empresa que for assumir a iluminação pública da cidade de Lajeado também já tivesse uma lei mais atualizada, uma lei que é utilizada em outros municípios, como Caxias do Sul e Sapucaí, e nós até vendo os efeitos desse tipo de tributação lá naqueles municípios, a gente até deixou as taxas menores. Em Caxias teve gente que começou a pagar 30 vezes mais de iluminação pública. Então a gente também teve essa tensão, mas claro, a gente não tem como fazer mágica, né? A gente tem que... Ouvintes participam aqui. Secretário da Fazenda de Lajeado, Rafael Spengler. Bom dia, o IPTU do bairro Larias ainda não recebi, só do Montanha, o que diz a Marisete. Como disse o Rafael, tem até segunda-feira que vem, então, para receber. Isso. Sobre iluminação, penso que o contribuinte está sendo lesado por começarem a cobrar antes de fazer as melhorias. Acho que tudo deve ser feito primeiro para cobrar depois, não consigo entender. E ainda o mau atendimento quando pedimos a troca de lâmpada. Tem que ir na ouvidoria e ainda é muito difícil de conseguir, é o que diz a Ana Cristina. No 999-787885. Até entrevistamos o Medonho, secretário de obras, para falar sobre essa demora na troca de lâmpadas também na semana passada. E a Carla de São Bento, é uma outra reivindicação e aproveitar a participação aqui com o secretário da Fazenda, porque muitos têm pedido. Ela fala aqui sobre, lá no São Bento, até quando os donos de terreno não construídos precisam limpar os terrenos, o mato está alto. Tem gente reclamando de terreno que não é limpo pelo proprietário, outros dizendo que na calçada de passeio tem inso, tem mato, e muitos defendem a tese de que a prefeitura deve ir lá fazer o serviço e depois cobrar em dívida ativa. Isso já acontece? Está acontecendo no entendimento do secretário no nível que deveria ser feito ou poderia ser melhor? Isso é uma atribuição da pasta do Medonho, né, do secretário Fabiano Bergman, que é da Secretaria de Obras, mas eu percebo e entendo também a preocupação das pessoas com troca de lâmpada, com roçadas, por exemplo, e também entendo que a prefeitura poderia executar o serviço e depois cobrar. Mas a gente está num período um pouco complicado, que é o período de férias em geral. Então, todas as equipes, desde a Fazenda até as obras, estão com uma mão de obra reduzida. Então, isso acaba também impactando um pouco no serviço prestado, mas que sim, eu acho que é bem... é correto que as pessoas entrem na ouvidoria ou solicitem mesmo para os proprietários, se conhecem, né? Porque realmente tem em alguns bairros mais prementes, assim, isso fica mais evidente do que essas faltas de roçadas ou inso crescendo nos terrenos e, enfim, pode ter também reações para a saúde, como mosquitos e tudo mais. E com relação a essa questão da contribuinte que fala primeiro fazer as melhorias e depois cobrar, isso é um pouco descompassado. A gente poderia ter lançado o edital antes, por exemplo, então a gente não tinha ciência de quando lançaria o edital de iluminação pública na PPP, a parceria público-privada. Então, as coisas não necessariamente têm essa ordem, né? Mas entendo também a reclamação e a indagação. Só rapidamente voltando à questão do IPTU ainda, em relação ao site, a gente também, em outras oportunidades, teve reclamações de a pessoa não conseguir acessar o site ali para fazer o pagamento ou conseguir fazer o parcelamento. Teve alguma mudança no sistema? Eu lembro que tu chegou a comentar que teriam algumas mudanças no sistema da prefeitura, né, como um todo. Sim, a gente deu uma melhorada no site, então hoje entrando em lajeado.rs.gov.br/IPTU, ela já é direcionada para a página de geração de boleto do IPTU, e lá tem um pequeno manual explicando também como deve ser feito o processo. Ele não é difícil, ele só tem que dar uma olhada no manual e depois é bem tranquilo de fazer. Então acho que não vai ter... Quer dizer, pode ter algumas dificuldades, mas vai ser menores do que em anos anteriores, eu creio. Olha a cobrança aqui, Rogério Vitorazzi. Por que vocês cobram IPTU se não limpam as calçadas? Opa, não limpamos a calçada? Não conheço esse... Acho que deve ser uma demanda muito específica dele, porque pelo menos onde eu circulo, eu vejo as calçadas bastante limpas. Lembrando que a calçada é de propriedade do
proprietário do terreno, né? Ele que tem que limpar, mas tem muitas calçadas que são de propriedade do município, né? O terreno do município, ou em frente a logradouros públicos, por exemplo, aí é incumbência do município. E né? até uma característica muito elogiada por pessoas que vêm de fora da cidade para Lajeado, que dizem que enaltecem a limpeza aqui da nossa cidade. Então, pode ser uma demanda muito pontual, mas, enfim, é a opinião Rafael, do ouvinte. para fecharmos aqui, superávit de 2022. Como é que foi o fechamento das contas de 2022 da Prefeitura de Lajeado? Os números estão finalizados? A gente finalizou no final de janeiro, né, com as consolidações contábeis e fechou o ano em linha com o superávit do ano passado, um pouquinho maior, 86 milhões de reais de superávit, que provavelmente é um recorde histórico e que este ano, então, a gente vai ter essa capacidade maior de investimento para fazer outras obras públicas, tanto na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e todas as outras. A Fazenda é uma atividade meio que vai poder ajudar as demais pastas. No ano passado tinha fechado em 80 milhões, 86 milhões. A Gláucia Schumacher, prefeita em exercício de Lajeado até na sexta-feira, em outra oportunidade, quando ela ainda era prefeita, ela nos falou que ia fechar perto do ano passado, mas um pouco menos. Então fechou um pouco mais, 86 milhões. A gente teve um excesso de arrecadação no final do ano, um pouco inesperado, por emendas parlamentares e outras questões, então, mas fechou em 86, um acréscimo aí em torno de 8%, 6%. O que a gente pode falar de alguma obra aí que está previsto, o que vai ser feito, né? Tem escolas, tem creches, tem novo posto de saúde no São Cristóvão, um posto grande de saúde está sendo feito, entre outras várias obras nessas secretarias principais, né, que são saúde, educação e também a Secretaria de Obras mesmo, com pavimentações e melhorias, inclusive essas que os ouvintes estão demandando aí. Tá certo. Muito obrigada, Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Prazer prestar os esclarecimentos aqui para os ouvintes e para vocês. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. 11 horas 2 minutos, 32 graus 2 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com Marcelo Cardoso.